a encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. O mercado está deserto, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões e trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia. Olá, meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado aqui, de poder falar aqui um pouquinho da palavra e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no nosso coração. Espero que cada um de vocês estejam bem. Eu tenho a intenção de falar bem pouco aqui, né? Uma pequena inspiração que Deus colocou no nosso coração. Eu gostaria de compartilhar com meus irmãos nessa oportunidade. E se você puder nos dar a sua atenção,
uma expressão bem simples, mas eu acredito que toda a palavra de Deus, ela de alguma maneira, ela nos ajuda, né? Ela traz refrigério para nossa alma, um despertar, e ajuda nós a estarmos alinhados com tudo aquilo que o profeta nos mostrou, né? Sem muita demora, eu gostaria de simplesmente falar uma palavra de oração inicial, bem rápida, para falarmos de uma maneira breve aquilo que Deus colocou no nosso coração para entregar para vocês nessa oportunidade. Querido amado Deus, ajuda meus irmãos, minhas irmãs, Senhor, que estarão nos acompanhando nesse momento. Que o Teu Espírito Santo guarde cada um, abra o entendimento, abra, Senhor Deus, as portas da Tua palavra, para que possamos ser ajudados, Senhor. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Bom, o texto que eu gostaria de meditar um pouquinho está em Efésios. Estou bem de improviso aqui, então que Deus nos ajude, né? Efésios capítulo 5, versículo 14. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Graças a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso. Graças a Deus pela leitura de sua palavra. Irmãos, um assunto muito simples, algo que Deus colocou no meu coração. Eu estava meditando aqui em algumas citações do profeta e achei válido compartilhar com os irmãos, algo que os irmãos já conhecem, mas para deixar aqui nossa contribuição, está no livro das Eras, na Era de Laodiceia, um comentário do profeta sobre a Era de Laodiceia, sobre essa escritura que lemos. Eu gostaria de aqui meditar um pouquinho a respeito daquilo que nós temos visto, né, nesses últimos dias, e pegando aqui a oportunidade dentro daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, nós vemos Paulo em Efésios, né? Efésios capítulo 5, versículo 14 que lemos, dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando nós olhamos para esse texto, isso já nos chama atenção, porque Paulo está falando para um indivíduo, vamos tomar assim, que está dormindo. Mas ele está dormindo aonde? Ele está dormindo no meio de mortos, dentre os mortos. E ele diz assim, ó, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Graças a Deus por isso, né? Na mensagem Adoção, confronto de Efésios com Josué, acredito que é essa mesmo, no parágrafo 6, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com os irmãos, e nós já lemos junto. Eu gostaria de ler aqui o parágrafo 6 dessa citação, o que mais nos chama atenção aqui. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Então, me acompanhem nessa leitura. Eu gostaria de enfatizar o final desse versículo. Mensagem de adoção, pregada, confronto de Efésios com Josué, série Adoção, pregada dia 15 de maio de 1960, pregada à noite. O profeta diz assim, ó: ensinar a Bíblia é geralmente um pouquinho traiçoeiro. Um pouquinho, você sabe. É como que andar em gelo bem fininho. Nós dizemos, mas nós somente sentimos que talvez, neste ponto, desta vez, isso pode ser bom
como que para trazer a igreja, eu penso, para um completo entendimento, na posição do que somos em Cristo. E às vezes eu penso que pregar é uma coisa maravilhosa, mas eu creio que às vezes, irmão Miller, que ensinar vai além disto, especialmente para podermos estar corretamente aptos. Aí agora aqui, esse é o... só um pouquinho, irmãos, que eu pulei aqui. Especialmente para a igreja. Agora, pregando geralmente agarra o pecador, traz sobre a condenação, através da palavra. Porém, ensinar coloca o homem na posição que ele é. Então, veja bem, meus irmãos, o profeta está dizendo que ensinar coloca o homem na posição que ele é. Olha o que ele está dizendo. Todos conhecem essa citação, só estou relembrando ela aqui. Porém, ensinar coloca o homem na posição que ele é, do que ele é. E nunca podemos, aí é ponto, aí ele diz assim, ó, e nunca podemos, olha lá, irmãos, vamos aumentar aqui, olha lá, ó, e nunca podemos estar corretamente aptos, aqui ó, aptos para termos fé, até que conhecemos firmemente quem somos. Que coisa. Olha o que o profeta está dizendo para nós. Que nós não estaremos aptos para termos fé até que nós saibamos quem nós somos. Já então nós vemos que para nós termos uma fé de rapto, para nós termos uma fé genuína, nós temos que saber quem nós somos. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel aqui. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa oportunidade dentro da escritura que Paulo está dizendo. Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ou seja, só tem como saber quem nós somos se nós despertarmos. E nós sabemos que a era da igreja que nós estamos vivendo é uma era escura, é uma era sombria, é uma era onde as pessoas elas estariam de uma maneira ignorando a palavra de Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção nessa oportunidade, porque assim, se você não sabe quem você é, se você não sabe o papel, a função, o porquê que Deus te colocou aqui, você está dormindo. E para que você receba o conhecimento que o profeta está dizendo, para sermos aptos, para termos fé, nós temos que despertar. Então Paulo diz assim, né? Paulo, ele vai dizer para nós acordar, despertar. Então Paulo aqui, ele está falando para uma igreja que está viva por fora. Mas lá dentro, muitos estão dormindo espiritualmente. Você sabe que o maior perigo não é quando alguém está morto no pecado no mundo. O maior perigo, e eu gostaria de chamar a vossa atenção nesse momento, o maior perigo é quando alguém está dormindo dentro da igreja. Dormindo espiritualmente. E a palavra sendo administrada, a palavra sendo pregada, é aquela pessoa está dormindo espiritualmente, sem compreender o dia e a hora que está vivendo. Então, uma pessoa que está dormindo, vamos tomar a escritura de Paulo, uma pessoa que está dormindo, ela escuta? Ela ainda escuta? Uma pessoa que está dormindo pode cantar? E de repente, se estiver sonhando, uma pessoa que está dormindo, ela frequenta cultos. Eu quero que você leve para o lado espiritual. Uma pessoa que está dormindo, ela está ali no aglomerado de pessoas. Ela está ali. Então, hoje, nós olhando para esse texto de Paulo, ele aplica-se muito bem para o dia de hoje. Uma era morta, uma era morna que nós estamos vendo.
Hoje existem pessoas que estão dentro de igrejas vivendo uma religião sem vida, uma religião morta, porque o profeta vai dizer que todo sistema, qualquer tipo de denominação, é morte. Eles estão mortos. Só que dentre os mortos pode ser que tenha alguém dormindo ainda. Por isso que a palavra diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Você sabe que a denominação é morte. Você viver uma participação de uma religião sem a revelação, sem ter transformação de vida, você tem que ouvir o grito de Paulo. Qual que é o grito de Paulo? Desperta tu que dormes e Cristo esclarecerá. Ou seja, despertar do quê? Despertar de um sono espiritual. Porque o sono espiritual, sabe o que acontece? Ele traz domínio sobre o povo. E uma das armadilhas, como que eu poderia dizer? Das astúcias de Satanás é uma coisa chamada nicolaísmo. E o que o nicolaísmo faz? O nicolaísmo dá uma pílula para as pessoas de dormência, um remédio para dormir. As pessoas estão na igreja tomando um remédio, se assim poderia dizer, chamado nicolaísmo. E elas estão entrando numa dormência porque elas não estudam mais, elas não leem mensagem mais, elas não leem a Bíblia mais. Elas acham que só por estar num grupo chamado Abertura da Palavra ou num grupo chamado Terceira Puxada, já acabou. Já faz parte. E não é isso que o profeta nos mostra. Então, Paulo está dizendo, desperta tu que dormes. O espírito do nicolaísmo, ele é exatamente isso. Ele é colocar as pessoas para dormir. Não é um domínio sobre os leigos. Não traz conhecimento para os leigos ficam com uma crise de identidade e não sabem quem são. E o profeta na mensagem de adoção, a série Adoção, ele vai falar um pouco sobre isso, sobre a crise de identidade. Porque, como ele diz no parágrafo 6 da mensagem de confronto de Efésios com Josué, parágrafo 6, a segunda parte do parágrafo, ou a terceira por ali, finalzinho, como lemos, ele vai dizer ali que a única maneira, como ele diz, e nunca podemos estar aptos para termos fé até que nós reconheçamos firmemente quem nós somos. E eu te pergunto nessa oportunidade, meu irmão, você acha que o sistema nicolaíta, ele quer deixar você saber quem você é? Ele quer deixar você saber os seus direitos? Não. Quando alguém se levanta e quer reclamar o seu direito, eles querem silenciar. Querem silenciar. Você pode pegar um exemplo. Nós acabamos de fazer um estudo aí sobre dízimo, nós estamos fazendo um estudo sobre algumas questões sobre a ordem de Deus para a igreja local. Irmãos, é só crítica. Só crítica. Por quê? Porque as pessoas estão dormindo. É só ler a mensagem, está lá, descrito para nós, é só olhar o exemplo. O profeta diz, eu fui um imitador de Paulo. Quando ele vai além da cortina do templo, ele pergunta, o povo de Paulo está aí? Ah, está, então o meu também estará, porque o mesmo evangelho que Paulo pregou, esse eu preguei. Aí um homem que foi imitador de Paulo, o qual, no livro das Eras, página 58, o profeta diz que ele estabeleceu o padrão para qualquer ministro depois dele. Qualquer profeta e qualquer ministro. Ele foi o molde, ele foi o modelo. Aí hoje é diferente. Então eu gostaria, irmãos, de verdade, um sentimento sincero na minha alma, que você despertasse desse sono, dessa religião morna, esse nicolaísmo que tem dominado sobre o povo, tem dominado sobre os leigos. Então o espírito do nicolaísmo, ele é exatamente isso. É um sistema onde as pessoas estão dormindo espiritualmente, onde tem um domínio de homens sobre pessoas que estão dormindo, e muitos deles até mortos já. Muitos deles até mortos. E você sabe que a obra do Nicolaíta é uma obra que Jesus Cristo aborrece. Você vê que ele vai dizer em Apocalipse, esse me fala agora, capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer, eu aborreço as obras do Nicolaíta, as quais eu também aborreço. Ele está falando para aquela era.
Eu aborreço, ou eu odeio as obras nicolaítas. Então, você vê que Deus está chamando nós para um despertamento. Sair do jugo dessa liderança humana sobre o povo de Deus. Então, olha o conselho de Paulo nessa oportunidade. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Eu gostaria de ler algo com você aqui, nessa oportunidade. Está no livro das Eras. Deixa eu tomar aqui. Está aqui no livro das Eras. Se puder me acompanhar, meu irmão. Olha só. Deixa eu ver, página... Deixa eu pegar a página aqui só um pouquinho, meus amados. Nicolaísmo, acho que é essa aqui. Então, o livro das 7 eras, uma exposição das 7 eras da igreja, finalzinho da era de Laodiceia, o profeta vai dizer assim, ó, acompanha aí, ó. Deixa eu pegar aqui para nós anotar aqui, marcar aqui. Glória a Deus, né? Então acompanha aí, ó. Sê zeloso, arrependa-te. Isso aqui é para a era. Agora, esta falsa igreja tem zelo. Não se engane acerca disso. O seu zelo tem sido literalmente o dos judeus, João 2,17. O zelo da tua casa me devorará. Porém, um zelo errado é pela casa de sua própria construção e por seus próprios credos, dogmas e organizações e sua própria justiça. Eles puseram fora a palavra e puseram fora a palavra em troca de suas próprias ideias. Presta atenção, meu irmão. Olha o que o nicolaísmo faz. E eles depuseram o Espírito Santo e converteram homens em líderes. Eles puseram de lado a vida eterna como sendo uma pessoa e converteram-na em boas obras, ou mesmo no conformismo à igreja em vez de boas obras. Aí eles dizem, mas Deus está requerendo um outro zelo. É o zelo para o clamar. E eu estou errado? Ora, quem dirá que está errado? Quero ver, irmãos. Ora, quem dirá que está errado? Sobre o que estão todas essas denominações baseadas? Sobre a reivindicação da originalidade. Dá uma anjo, irmãos. Dá uma analisada aqui, ó. Todas estão dizendo que estão certas ou que a base deles é a reivindicação da originalidade. E essa de Deus, sobre a reivindicação que estão certas. Ora, elas não podem estar todas certas, De fato, nenhuma só delas está certa. Elas são sepulcros caiados, cheios de ossos mortos. Elas não têm vida, elas não têm vindicação. Deus nunca se deu a conhecer em nenhuma organização. Você veja, quando se torna uma organização, ela morre. O profeta chega a dizer que Deus coloca a igreja numa gaveta e nunca mais vai tratar com ela. Elas dizem que estão certas, porque são elas que estão dizendo. Porém, dizê-lo não o converte em verdade. Tá vendo? Ó, dizê-lo não o converte em verdade. Elas precisam do vindicado, assim diz o Senhor de Deus. E não tem. Agora, analisa bem para você ver, irmão. Todas reclamam que estão certas. E o profeta está dizendo que para que elas estejam certas, elas têm que ter o assim diz o Senhor. E o que é o assim diz o Senhor para nós hoje? Eu pergunto para os irmãos, tem mais de 20, 30 linhas da mensagem. Uns crê de um jeito, outros crê do outro, outros crê do outro. Mas quando você vai para a mensagem do profeta e pega a mensagem, vai estudar e vai seguir aquilo que o profeta disse, você encontra que muitas delas não têm base na mensagem. E o que é o assim diz o Senhor para nós hoje?
É a voz do mensageiro. É a voz do profeta. Aí você está vendo o que o profeta está dizendo aqui? Todas elas reclamam que estão certas. Todas elas reclamam que a base delas, que elas é sobre a originalidade, a reivindicação de originalidade. Muito embora você olhe para elas, não tem nada disso. Não estão lutando para isso. Olha o que ele continua dizendo. Vamos meditar mais um pouco aqui, ó. Porém, dizê-lo não converte em verdade. Elas precisam do vindicado, assim diz o Senhor, de Deus, e não tem. Agora, deixe-me dizer isto. Eu não creio que Deus esteja chamando apenas a falsa igreja para se arrepender. Neste versículo, ele está falando aos seus eleitos. Eles também têm que se arrepender. Alguma coisa, muitos de seus filhos ainda estão... Olha, irmão, é isso aqui que eu queria te chamar a atenção. Isso aqui que eu queria te chamar a atenção. Presta atenção, o profeta vai dizer aqui, ó. Muitos de seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. Eles são aqueles de quem fala Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Estar dormindo, estar adormecido não significa estar morto. Estes aqui estão adormecidos entre os mortos. Eles estão ali, nas denominações mortas. Olha o que o profeta está chamando de denominações mortas. E eles estão vagando juntamente com elas. Deus crama. O que Deus crama? Deus crama. Desperta. Arrependa-te de tua insensatez. Meu Deus. Que chamada de atenção. Deus está clamando, desperta, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Está vendo o que o profeta está dizendo, meus irmãos? O profeta está dizendo que essa mensagem aqui, ela está sendo enviada para que os eleitos ouçam. Então, olha como está a mensagem hoje. Bom, nós estamos chegando numa conclusão. Bom, você poderia dizer quem é você para falar isso, né? Mas você não precisa escutar o que eu estou falando, é só você olhar aí fora, é só você olhar os exemplos que estão aí fora. É só você olhar os exemplos que estão aí fora. Irmãos, tem um povo, presta atenção no que eu vou te dizer, se você tem amor pela sua alma, se você tem amor pela sua família, presta atenção. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde os homens substituíram a verdadeira palavra de Deus. E eles querem fazer como Davi fez no princípio. Eles querem trazer a palavra de Deus de uma maneira que não foi estabelecida por Deus. Deus tem uma maneira, Deus estabeleceu uma forma para que a sua palavra fosse estabelecida, para que ela fosse administrada, e tem que seguir os padrões de Deus. Se não seguir os padrões de Deus, vai acontecer igual Davi aconteceu quando ele tentou trazer a arca. Vai chegar lá na eira de Sidom, os bois vai tropeçar e vai haver morte. Lembra que Asa morreu porque tocou na arca. Vai haver morte. Então, se nós não despertarmos agora, é uma oportunidade. Para quê? Para trazer a palavra verdadeira vindicada. Trazer a palavra. Então, essa mensagem, Efésios capítulo 5, versículo 14, o profeta está dizendo assim, ó, essa mensagem, vamos ler de novo aqui, ó, para não ficar somente em minhas palavras. Olha o que o profeta está dizendo, ó. Agora, deixe-me dizer isto aqui. Eu não creio que Deus está chamando apenas a falsa igreja para se arrepender. Neste versículo, ele está falando aos seus eleitos. Eles também têm que se arrepender de algumas coisas. Muitos de seus filhos ainda estão. Aí você vai encontrar muitos... Bom,
eu poderia te fazer uma pergunta. Olha aqui. Eu poderia te fazer uma pergunta. Cadê o evangelismo? Cadê o amor pelas almas? E eu tô me referindo a isso aqui, você está vendo o profeta falando sobre denominação aqui, mas não se engane que é só a Assembleia de Deus, presbiteriana, adventista. Quantas lindas mensagens tem se tornado uma denominação? Doutrina do novo nome, doutrina do retorno. Cada um com sua maneira de marrando aqui, marrando ali. Muito embora você não vê eles pegando as citações na essência. Olha aqui o que o profeta está dizendo. Ó, muitos de seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. Eles são aqueles de quem fala Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meu Deus. Para você ver como que é o amor de Deus para com cada um de nós. Deus está aqui dando uma oportunidade. Você vê que Deus, ele nunca deixou o seu povo desprovido de recurso, de palavra. Deus sempre está chamando a sua igreja, Deus sempre está cuidando do seu povo. Porque quem está dormindo, irmão, não tem discernimento do tempo, não. Sansão dormiu no colo de Dalila e perdeu sua força. Perdeu sua força. E você vê que Sansão, quando ele deu em conta, você vai ler lá o livro de Juízes, você vai ler a história de Sansão, você vai ver que Sansão, ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Quando ele se deu em conta, ele viu que ele era como qualquer outro homem. Irmãos, esses grupos estão dando conta que eles se tornaram, quando eles se derem conta que eles se tornaram como qualquer outra denominação, vai ser tarde, irmãos. O Espírito Santo já saiu, a palavra verdadeira já saiu faz tempo, faz tempo. É só você olhar a questão, a moral, a conduta. Ah, mas moral não... Moral? O profeta vai dizer no livro das Eras aqui, pode ser que agora... Deixa eu ver se eu encontro a página aqui. Se você é leitor da mensagem, você vai lembrar do que eu estou dizendo aqui. O profeta vai falar que se tem uma coisa que vai entrar conosco lá, é o nosso caráter. É o nosso caráter. E caráter está relacionado com a nossa moral. E está relacionado com quem nós somos. Olha a condição que o povo, com a igreja está hoje, irmãos. Lê aí, pega o livro das Eras, esse livro aqui, ó, 7 Eras da Igreja. Página 317. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. O que é esse algo é tudo que podemos levar conosco? Olha o que ele está dizendo, ó. É tudo que podemos levar conosco. Cadê? O que é esse algo? É tudo que podemos levar conosco, nada mais, nada menos. Portanto, é melhor que sejamos agora bem cuidados para ver se levamos algo que nos faça retos diante de Deus. Assim, então, o que levaremos conosco? Ele faz uma pergunta, lê aí, 317, página 317. Aí ele diz assim, ó, levaremos nosso caráter. Meu Deus do céu. Irmão, é isso que levaremos conosco. Agora, que espécie de caráter você levará consigo? Será que vai ser semelhante ao dele? Cujo caráter foi moldado pelo sofrimento da fornalha ardente, da aflição? Ou vai ser debilidade deste povo laodiceiano, sem caráter? Laodiceia não tem caráter, irmão. Só que Deus tem um povo. Depende de cada um de nós, porque aquele dia cada qual levará a sua própria carga. Aí ele vai falar muito mais coisas aqui, tremendas. Olha a condição que está hoje. Olha a condição, o povo está dormindo, não, o povo não busca mais, meu irmão. É um sono espiritual. As pessoas estão dormindo. As pessoas, elas estão se perdendo e não estão percebendo. Elas se perdem no discernimento, elas se perdem no temor de Deus, elas estão se perdendo na sensibilidade, não há mais sensibilidade.
Elas estão se perdendo na revelação da palavra. De todas as formas. E elas continuam achando que está tudo normal. Não seria assim como... assim será no dia da vinda do Filho do Homem. O que vai acontecer? Eles compravam, vendiam, casavam, se davam em casamento. E assim por diante. A vida estava normal. Não estava tudo normal. Mas o que aconteceu? É repentino. É repentino. Você vê que essas vergonhas estão vindo repentinamente? É porque, irmãos, diante de Deus nada fica imune. Diante de Deus as coisas têm que ser reveladas mesmo. E Deus pode passar 20, 30, 40 anos, o negócio vai ser revelado, não adianta. As pessoas, elas vivem hoje apenas de memória. Memórias espirituais. Eu já vi, eu já vivi isso, eu já preguei isso, eu já tive essa experiência. Mas Deus não vive de passado, Deus vive de presente. Se um dia foi, Ele é. Ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se nós temos o batismo com o Espírito Santo, cremos na mesma mensagem, cremos naquilo que é... Bom, cadê o gozo? Cadê a ânsia? Cadê a batalha, o fervor pela palavra? Denominação é morte. Faça como Paulo disse, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Começa a ler a mensagem, começa a estudar para você ver como que vai mudar. Amém? É isso, a pequena mensagem que eu tinha para você nesse momento. Que Deus te abençoe. O Espírito Santo, ele está chamando uma igreja para se despertar nesses últimos dias. Isso é claro, é evidente que está acontecendo. Então, que haja um despertamento dessa frieza que haja um despertamento dessa tradição que foi criada na mensagem, que haja um despertamento também dessa dependência de homens que a igreja está tendo. Coisas óbvias, uma dependência de uma liderança humana. Deus usa homens. Isso não invalida o ministério de um homem. Deus usa homens, mas as pessoas precisam estar antenadas com a mensagem, porque a voz final para o dia final é a mensagem do profeta. Essa mensagem veio para tirar nós do sistema religioso, não para enfiar nós em outro sistema. Despertar nós do comodismo espiritual. Amém? Deus abençoe você, meu irmão. Agradeço você pela oportunidade de ter nos acompanhado e que Deus te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo.